quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 44. Pegue a sua Bíblia, traga para este momento agora. Você em casa distrai mais fácil. Você pode estar na cozinha, no quarto, na sala com o celular. Procure não estar com uma televisão ligada por perto. Separe este momento para leitura da palavra do Senhor. Olha o que diz Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 51. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu próprio depósito coisas novas e coisas velhas. Nós vamos orar mais uma vez? Tu és, ó Deus, o único que é digno de receber a nossa adoração e o nosso culto. Sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus exaltado, mas que se volta para o seu povo. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão das Escrituras. Em nome de Jesus, o Senhor do Reino, nós oramos. Amém. Eu gostaria de falar aos irmãos que do verso 44 até o verso 52, eu li algumas das parábolas do reino. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele é todo cheio de parábolas, ao total de 7 parábolas que são conhecidas como as parábolas do reino. Eu não li todas as 7, é claro que faltou a parábola do semeador, a parábola do fermento, faltou também a parábola do joio, mas nós lemos algumas delas. E eu gostaria que você pensasse sobre o valor que o reino de Deus tem para nós. Qual é o valor do reino de Deus? E as parábolas de Jesus, elas servem para intensificar na vida dos discípulos, e quando eu falo discípulos, eu quero que você entenda na vida dos seguidores de Jesus, na vida da igreja de Jesus. Qual o valor que o reino de Deus tem para nós e que tem para você? Em primeiro lugar, o valor do reino de Deus é incomparável. Jesus conta 2 parábolas, a parábola do tesouro no campo e a parábola da pérola preciosa, da pérola grandiosa. E todas elas têm o propósito de mostrar que o reino de Deus é incomparável. A tudo que nós podemos ter e a tudo que nós achamos que precisamos, o reino de Deus é muito superior, é incomparável. Olha, na primeira parábola, a parábola do campo,
Quem encontra o tesouro no campo, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque tudo que ele tem não se compara ao tesouro que ele encontrou no campo. Não é o valor do campo, mas do que ele encontrou no campo. A mesma coisa, irmãos, para quem negocia pérolas. Ele está à procura de uma pérola. E quando ele encontra uma pérola que realmente lhe interessa, ele também vende tudo o que tem para adquirir aquela pérola de maior valor. A diferença das duas parábolas é que a primeira foi quase que acidental o encontro do tesouro. E da segunda era intencional, alguém estava à procura da pérola. Mas o fato, irmãos, é que ao perceberem o valor do tesouro, o valor da pérola, nada mais pode ser comparado àquilo que foi encontrado. Então, a parábola serve para mostrar que tanto o tesouro escondido no campo, quanto a pérola de grande valor, retratam que todas as outras posses, todos os outros bens, todas as outras coisas que eram comparadas ao valor daquele bem, daquele tesouro, não podem ser comparadas. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda sobre o valor que o reino de Deus tem para a igreja. Nada neste mundo, nada que possuímos, nada que podemos atribuir expectativa, pode ser comparado ao reino glorioso de Cristo. É um tesouro maior. A salvação, irmãos, não tem preço. A vida eterna não tem preço, mas é gratuita. Ela é graça, ela é um favor não merecido, mas não é barata. Nós entendemos que a graça é gratuita, é algo que eu não mereço e não depende dos meus méritos, mas ela é preciosa, ela é incomparável a tudo que podemos ou que poderíamos dar para salvar a nossa vida. A salvação não tem preço, é graça, mas a salvação tem valor e ela é preciosa e incomparável. Eu quero que você preste atenção em dois textos. O primeiro deles é de Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O valor do reino é incomparável. O outro texto que eu quero ler, irmãos, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. É Paulo que está dizendo isso. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, de 7 a 9. O reino de Deus é incomparável. Incomparável às obras de justiça que eu e você podemos praticar. Incomparável à religiosidade que muitas vezes promete muito e cumpre pouco. O reino de Deus é incomparável aos prazeres deste mundo, às riquezas deste mundo. O reino de Deus é incomparável aos anos de vida que eu e você podemos desfrutar nesta vida, neste mundo. O reino de Deus tem um valor incomparável a tudo que temos. Por isso, na parábola, tudo mais perde o valor, para que o valor maior seja alcançado. Meu irmão e minha irmã, em segundo lugar,
Estas parábolas nos ensinam que o reino de Deus é lugar certo para se investir. É muito comum as pessoas quererem investir os seus recursos num empreendimento seguro. E as pessoas buscam conselhos com especialistas, coachings financeiros e também economistas que estão preparados no mercado de bolsas, ações e também movimentações bancárias. Porque ninguém quer investir errado. Ninguém quer empreender os seus recursos em algo que venha lhe trazer prejuízo. A segunda lição é que o reino de Deus, por ser de incomparável valor, também é o lugar certo para que você invista toda a sua vida. Olha o que diz a parábola da pérola. O versículo 45 diz que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É interessante perceber que o comerciante de pérolas e também aquele que encontra um tesouro no campo, ele investe tudo o que ele tem no lugar certo. Não é no campo. Não é no campo, é no tesouro que ele encontrou no campo, que tem um valor superior a tudo que ele tem e ao próprio campo. Não é somente uma pérola, é a pérola que faz com que todas as outras pérolas não tenham tanta importância e todos os bens daquele que negocia pérolas não tenham valor. Então ele investe com segurança naquilo que é certo. O reino de Deus é comparado a isso. E você e eu precisamos entender que nós precisamos investir no lugar certo. Mas cuidado, muitas vezes nós achamos que estamos colocando nosso coração e investimento na nossa vida no lugar certo. E você pode fazer isso inclusive com coisas boas. Você pode colocar o seu coração, por exemplo, num casamento, num relacionamento. Você pode colocar o seu coração numa profissão e toda a sua expectativa, todo o investimento da sua vida no seu sucesso profissional. Você pode colocar todo o teu investimento e o teu coração no dinheiro, por exemplo. E muitas pessoas colocam todo o seu coração no resultado de que coisas boas podem trazer, e eu posso chamar isso de prazer. Sabe o que Jesus nos ensina sobre tesouros e corações? Mateus, capítulo 6, verso 21, no Sermão do Monte, também no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde você tem investido, meu irmão? Onde você tem colocado o teu investimento? É no reino de Deus? Olha, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 4, o apóstolo Paulo nos admoesta assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e ele está falando de alguém que nasceu de novo, ele não está falando da ressurreição dos mortos na escatologia do futuro, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele está falando da obra redentora, da redenção, que me faz morrer para o pecado com Cristo e ressuscitar com ele para uma novidade de vida. Se você nasceu de novo, se você é crente, e é isso que ele está dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas onde Cristo vive. Olha o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Invista no lugar certo. Invista no reino de Deus, porque o reino de Deus é o lugar certo para nós investirmos
Coloque o seu coração no reino dos céus e no Senhor deste reino. Por isso, meu irmão e minha irmã, quero que você atente para a terceira característica sobre o reino de Deus. A primeira é que o reino de Deus tem um valor incomparável. A segunda é que o reino de Deus é o lugar certo para eu investir, porque não há nada mais seguro e mais verdadeiro e mais real e incomparavelmente valioso para a minha vida do que o reino de Deus. Então eu colocarei o meu coração onde Cristo está. Em terceiro lugar, o reino de Deus mostra que Deus tem juízo separando os súditos do reino. O juízo de Deus separa os súditos do reino. Este reino age e procede para com os seus súditos com justiça. É Deus quem faz a seleção para este reino maravilhoso. E aí vem a parábola da grande rede lançada ao mar, no verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentado, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será também na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há um caráter escatológico nas parábolas do reino. Esta parábola da grande rede que pesca todos os tipos de peixes, ela é muito similar à parábola do joio e do trigo, que também faz parte deste capítulo 13 das parábolas do reino. A similaridade da parábola do joio e do trigo é intencional. É para alertar que quem decide, quem acolhe no reino, não somos nós, mas é o próprio Senhor. Na parábola do trigo e do joio, no capítulo 13, versos 24 e 40, os trabalhadores querem tirar o joio antes da colheita. E o Senhor diz, não façam isso, deixem para tirar o joio somente no dia da colheita. Porque se vocês tentarem tirar o joio agora, vocês vão prejudicar o trigo. É interessante que na parábola da pesca com a grande rede, não são pescadores em si que fazem a seleção entre os peixes, porque os peixes significam os homens de toda espécie e que muitas vezes caminham a caminhada religiosa cristã. Mas quem faz a seleção dos peixes que são bons para o cesto são os anjos do céu. São eles que separam homens que são chamados aqui justos. E esta é uma obra celestial. Jesus deixa isso muito claro, que não é uma ação humana, é uma obra celestial. Os anjos aqui servem para representar o caráter celestial da obra redentora. Por isso, meu irmão, atente, que a separação dos peixes não é feita pelos homens, mas por Deus. E ele separa um povo para si. Quem são? Os súditos do reino. Quem está nos cestos fazem parte do reino. São os justos, que não são justos em si, mas que foram justificados pela obra celestial de Deus, do seu Filho, que é o Senhor do reino. E aí, meu irmão e minha irmã, vem agora a quarta e última característica da parábola do reino, que eu gostaria de destacar. O juízo de Deus que separa os súditos do reino também mostra que esse reino capacita os representantes deste reino. O reino tem representantes capacitados. No reino de Deus, os súditos são capacitados a servir a este reino maravilhoso. Olha, preste atenção no versículo 52. Quando o Senhor Jesus diz,
aos discípulos: vocês entendem estas coisas? E eles dizem sim, mas Jesus se vê com a necessidade de dizer para eles o quanto isso é importante para o entendimento dos discípulos. Ele pergunta: vocês entendem? Olha, se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai perceber que os discípulos, nas parábolas da primeira fase, que eu não li, a parábola do semeador e a parábola do joio, os discípulos pedem para que Jesus explique a parábola. E os discípulos também perguntam para Jesus por que Jesus explica e ensina por parábolas. E olha, eu quero que você entenda algo sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem representantes e súditos que são capacitados para viver neste reino. Não é qualquer pessoa que pode viver nesse reino. Não é de qualquer maneira. Mas os súditos são capacitados a viver neste reino e usufruir das bênçãos deste reino. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, versículo 11: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Olha como isso tem a ver com a justiça que separa quem pertence ao reino e a capacitação. Jesus diz que ensina por parábolas, porque os mistérios do reino, e a palavra mistério aqui, são sabedorias específicas de procedimento e de vivência de acordo com a vontade de Deus, é dado a conhecer para quem pertence ao reino. Por isso existe uma seleção, uma eleição por parte de Deus. E por isso que este conhecimento é concedido a quem pertence ao reino e não a quem é fora dele. O versículo 11 é muito importante e nos faz valorizar, irmãos. Nos faz valorizar a compreensão do evangelho. Nos faz valorizar quando a mensagem, os mistérios de Deus acalantam o nosso coração e direcionam a nossa vida. Quando nós percebemos que o Espírito de Deus abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Essa semana eu falava com uma irmã da igreja sobre a obra de Deus na nossa vida e de como Deus abre o entendimento para a compreensão da verdade revelada. Por isso, Jesus pergunta: vocês compreendem essas coisas? Vocês entendem essas coisas? E ele está se referindo às coisas do reino. E ele então conclui com uma última parábola. A parábola do escriba, que é bem curtinha. Ele diz assim: por isso todo escriba versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É interessante a expressão escriba do reino ou escriba versado no reino dos céus. Sabe o que isso significa? Que o escriba é alguém que é dedicado a ensinar, interpretar bem a lei de Deus e a ensiná-la. E aqui ele é chamado de um escriba versado no reino dos céus. Significa que ele está aprovado e capacitado naquilo que o reino lhe oferece, nos mistérios deste reino. É um discípulo do reino. Ele recebe treinamento adequado. Ele é versado. Ele foi capacitado para o reino dos céus. E o que esse escriba, o que esse discípulo preparado, esse discípulo capacitado faz? Ele é como um pai de família que supre as necessidades da sua casa, da sua família, com aquilo que ele tem no seu depósito, com os recursos que ele tem no seu depósito. E Jesus usa uma expressão de coisas velhas ou coisas novas e coisas velhas. E ele está se referindo, quando ele diz coisas novas e antigas, a lei que aponta para Cristo e os atos da redenção de Cristo.
A lei, coisas velhas, que apontam para Cristo. E os atos da redenção, as obras de salvação, o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ele é treinado, ele é capacitado. O reino de Deus tem representantes capacitados, escribas versados no reino dos céus, que tratam a sua vida e que são semelhantes a um pai de família que usa da lei, das escrituras e também da obra redentora de Cristo para proceder e para viver. Olha, eu quero concluir dizendo para você algo importante. Jesus está contando esta parábola no capítulo 13. E sabe como o capítulo 13 termina? Depois dele contar 7 parábolas, 7, que significam o que é o reino dos céus. Jesus vai para a sua terra. Ele profere essas palavras e retira-se para a sua terra. E eu vou ler aqui o texto. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Meu irmão, minha irmã, se há incredulidade no seu coração quanto à pessoa de Cristo, se Cristo não é suficiente para você, e se você tem vivido uma vida onde o reino de Deus não tem valor algum para você, os princípios do reino não têm valor na sua vida, nos seus procedimentos, o seu coração não estão neles, se os princípios do reino não ocupam o lugar do seu investimento do coração e de vida, se você tem procedido de uma maneira ímpia e mais, tem desprezado os ensinos do reino e do rei deste reino, você tem agido com incredulidade a respeito de Cristo. Porque Ele é o Senhor deste reino. E Ele voltou então para a sua terra. Muitos ficaram maravilhados, mas essa maravilha toda serviu para escândalo. Como pode Ele falar desse jeito? Ele é o filho de José, de Maria, um carpinteiro. A gente conhece a família dele. Ele é daqui. Olha, não permita-se tratar Jesus como mais um. Ele veio em forma de servo, mas a segunda vinda será gloriosa. E ele virá. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor deste reino. Por isso eu quero convidar você a cantar uma canção que é baseada no texto de Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, que diz que Jesus é a plenitude de todas as coisas, que Ele governa e sustenta a igreja, que Ele redimiu a igreja. Ele é o Senhor do reino. O reino dos céus pertence a Ele, meu irmão e minha irmã. E o reino dele virá. A igreja foi ensinada por Ele a orar e pedir: venha o teu reino. Venha o teu reino. Entenda que o reino de Deus é o tesouro mais valioso e o lugar onde o seu coração deve estar. Porque um dia esse reino virá como uma rede e de uma maneira divina serão separados os ímpios dos justos. Mas quem pertence a esse reino está capacitado a segui-lo e ser um discípulo versado no reino dos céus.
e usar do que a Bíblia ensina para proceder sobre a obra de Cristo na sua vida. Deixe Cristo governar, porque Ele é o Senhor do reino. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.